Vamos lá, Cara, um presidente que não comprou as vacinas quando as vacinas foram ofertadas, um presidente que fez tudo durante essa pandemia para ir contra as medidas do seu próprio Ministério da Saúde, um presidente que deixou a economia fracassar absolutamente em todos os pontos possíveis. Mentira. Tá? Em todo... Ah, como não, cara? Mentira. Como não? O Brasil é o único que tá numa recessão econômica? É o pior nível de investimento, é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Não aconteceu. O cara não ia deixar eu falar? Vai lá. Certo? A moeda que mais se desvaloriza no mundo, o PIB que mais cai no mundo, as pessoas vendo isso nas ruas. Ah, é mentira, né, cara? É mentira. É. Tá bom, Quanto cara. que foi caiu, que tá o PIB do Brasil que caiu? Ah, você precisa da colinha. Não, vamos ver Pega aqui, lá, cara. Vamos ver aqui, o aluno andoloide. Pega isso, aí. Beleza, vamos ver. É isso mesmo, vamos cara. Vamos ver, cara. Tá aqui, ó. Essa é a desvalorização. É isso mesmo. Essa é a desvalorização quanto da que moeda caiu brasileira. do PIB brasileiro? Essa é a Qual que era a estimativa e quanto que caiu? Da moeda Me brasileira. Fala. Eu não te perguntei isso, do PIB. Quanto que era a expectativa de cair e quanto que caiu? Nosso PIB é zero, cara. Que zero? É zero, 1%, 2%. Não, bicho. E a expectativa... Pessoal, você não sabe, mas eu vou te explicar. A expectativa era de cair 10%. Caiu 4,1%. É isso, Vejam galera. o seguinte, olha só. Desvalorização da moeda em 2020. O Brasil está junto com Angola, Argentina, Zâmbia, Seychelles e Venezuela. É a moeda que mais se desvalorizou. Uhum. É porque quando você vê o ranking no meio aí, né? Quando você vê o ranking do Brasil, o Brasil é o que mais caiu de todos eles, cara. De todos. Esse aqui é o Brasil lá embaixo. E aí? E aí, mano? Eu acabei de te dizer. Você tá falando que o cara foi bem, então? Uai, peraí. O cara foi bem. Espera, durante a pandemia, você tem todos os países, inclusive todos os países não. A Argentina, por exemplo, teve um lockdown extremamente forte. Ela está colhendo os frutos disso agora. Se eu tivesse adotado melhor, quem que teve a autonomia sobre os estados e municípios? Quem teve? Foi o presidente Bolsonaro? Não foi. O presidente Bolsonaro nunca foi impedido. Foi. Nunca foi 17 de abril de 2020. Nunca foi impedido. 17 de abril de 2020. A partir Galera, do qualquer um OAB, pode pesquisar. A partir da OAB, eles pediram só me avisa, Nicolas, quando você terminar. Eu vou terminar agora. Tá, pediram inoperância do governo Bolsonaro, sendo que não tinha nem um mês que a primeira pessoa morreu no Brasil, que foi 17 de março de 2020. No dia 15 de abril, eles já pediram a inoperância do governo Bolsonaro na pandemia. Ou seja, quem governou e quem determinou o que ia acontecer no seu estado e município foi o prefeito e foi o governador. No entanto, que o decreto, quando ele colocou lá, olha, salão de beleza vai abrir. Qual município abriu? Ninguém abriu, por quê? Porque a decisão estava com os prefeitos e com os governadores. Pessoas estavam sendo presas por estar surfando. Gente estava sendo presa na praça pública. Isso é absolutamente errado. É absolutamente errado. E quem estava lutando contra isso? Então, o Sérgio Moro estava calado. Inclusive, tomou um esporro numa reunião privada e que depois ele divulgou, achando que ia quebrar o Bolsonaro, sendo que levantou a moral dele, que ele estava falando que estava preocupado com as pessoas. Agora, você vem me dizer que quem, por exemplo, comandou Belo Horizonte foi o Bolsonaro? Quem fechou as lojas e destruiu os comércios foi Bolsonaro? Agora você quer colocar isso aqui na culpa do presidente, sendo que foi retirada a autonomia dele? Tenha decência, Campeão, cara. Tenha decência. Então, vamos lá? Agora é o Nando. Vamos lá. Quando o Nelson Teich chegou para o senhor Jair Bolsonaro com um plano não de isolamento vertical, nem de horizontal, nem de nada, um isolamento que fosse inteligente, Jair Bolsonaro simplesmente tirou ele do Ministério da Saúde porque ele não concordava com cloroquina, que é algo que vocês vieram divulgando desde sempre. Desde sempre. Vocês apostaram em cloroquina, vocês apostaram em ivermectina. Deu certo. Vocês... Peraí. Vocês apostaram cloroquina, ivermectina, nebulização, ozônio, beleza? E quando o Nelson Teich chega com um plano de isolamento inteligente para o Jair Bolsonaro, ele manda ele embora porque ele não apoiava a cloroquina do cara. Como que era esse isolamento inteligente? Uma pergunta no meio. Como era esse isolamento inteligente? Era você entender qual tipo de município e qual tipo de sistema de saúde entraria em colapso e aí fazer esse isolamento. E era um dos mais avançados do mundo, certo? Jair Bolsonaro mandou ele embora. Entrou o Pazuello. E nós vimos o completo desastre. Ou seja, Jair Bolsonaro não conseguiu cuidar nem da economia e nem mesmo
da vida das pessoas. Então o que você diz, cara, Não dá é o pra me seguinte... interromper. Não, isso é beleza, mentira. mas Mas é calma que aí, você calma aí, guarda calma o que você aí, tá calma aí. falando, aí depois você lembra e fala tudo de uma vez. Beleza, tem que calma aí, lembrar. calma aí. Eu não trouxe Exatamente. colinha. Então o que você teve de infraestrutura, cara, do Brasil? Não, eu lembro. Tá. O que você teve de cuidar da economia? A economia a gente vê depois. Você teve Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. Ok? Então você teve Jair Bolsonaro... Qualquer um pode pesquisar em casa. Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. O aporte em infraestrutura foi o menor de todos os tempos. Não foi. Certo? Se ele continuar seguindo essa meta, procurem aí em casa, pessoal. É mentira. seguinte, O maior plano de infraestrutura aporte- da história da humanidade é Cara, agora. não. É assim. Você tá... Mano, tá aqui. Pesquisem aí. Fundação Getúlio Vargas. Se dobrar os aportes, país só se moderniza em 2044 nesse nível de investimento. Vocês podem pesquisar aí em casa, cara. Então, assim, Nicolas, você pode chegar aqui e falar que o governo Bolsonaro é maravilhoso e tudo Não mais. falei isso. Cara, e que ele viu a economia. Tá aqui, ó, o Pronamp, cara. O Pronamp conseguiu, no momento em que as pequenas e médias empresas precisavam de grana, conseguiu colocar só 5% do crédito disponível. Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Ele pediu pra alguém ficar dentro de casa? Ele fez muito pior do que isso, cara. Tem algo pior do que você posso parar falar de ou não? sustentar? Não, peraí, deixa aí. Posso falar ou não? Mas bota um tempo aí então. Tá Ele falando fez tem 2 minutos e meio. Ele fez muito pior do que isso. Ah, é Você pior falou do que muito tirar o mais, sustento de cara. alguém, tirar o trabalho de... O que Ele é pior do que tirar o trabalho de alguém, só Nando? deixa ele terminar e você vai ter... Ele vai- fez muito até pior do terminar. que isso, cara. Muito pior, tá. Ele não só não viu nada da economia, como a reforma tributária que ele colocou é pífia, a reforma administrativa é pífia. Ele tá, inclusive, cara, querendo estourar o teto de gastos agora, para pedalar fiscalmente, para aumentar o salário de servidores. Ele baixou os juros de maneira artificial. Cada declaração que o cara deu, a bolsa no dia seguinte perdeu 250 bilhões em valor de mercado. E aí tu tá falando, bicho, que o cara fez uma excelente gestão do negócio só porque ele fazia uma motociata e Não cada falei um isso. de nós tinha que pagar 3,6 bilhões de reais, milhões de reais, perdão, 3,6 milhões para cada motociata que o cara ia fazer. Terminou, Então é o vai falar seguinte, cara. mais? Então, não, calma aí, cara. Não, calma aí. tô à vontade tá? aqui, ué. Então é o seguinte, ó lá. Após fracasso, governo reduz exigência para estabilidade de emprego em programa de crédito. O Pronamp foi um programa, para quem está querendo entender, o Pronamp serve para emprestar dinheiros para pequenas e médias empresas. Só 5% do valor chegou nessas empresas. E esse valor entrou de novo no fundo dos bancos e foi reemprestado para o governo a juros da taxa Selic. Vocês viram a moeda brasileira a que mais se desvalorizou. O PIB do Brasil, o menor de todos. A inflação do Brasil é a segunda maior do mundo, cara. E o cara tá falando que o cara é um herói. Eu não falei isso. E o cara tá falando que Você o cara é é bom. mentiroso. E que o cara não O erra. cara é bom, agora sim. O cara é bom, o cara é muito bom. Então vamos lá, galera. Terminou? Vai, pode falar. Terminou? Olha só, Vamos lá, Nicolas. emendas discricionárias. Terminou, Quero que terminou ou não terminou? Calma aí, só um instantinho. Ah, entendi, mais um Beleza, instantinho. Aí você vai. Pode ficar à vontade. Tá bom. Vai lá. Calma. Beleza. Não, mas depois você vai ter Não, tempo. eu falei na moral, pode ficar à Beleza. vontade mesmo, ué. Beleza. Eu não tô xingando, não. Ok. Vai lá. Pode ficar tranquilo aí, Emendas meu irmão. discricionárias, emendas parlamentares, o recorde de emenda, orçamento secreto, Orçamento secreto é mentira. tratolão, pelo próprio TCU. O próprio TCU, viu? Essas máquinas agrícolas estão super faturadas. Mano, eu tô decepcionado, cara. Você virou um Kim Kataguiri, tipo, da Deep Web. E aí o que acontece? Isso não vai terminar nunca. Beleza, cara, beleza. Você vai lacrar. Não vou lacrar, não, vou falar a verdade. Você vai militar pra Falar a verdade. pra sua plateia. Minha base não pode. Eu só aceitei esse Ok, debate, sabe ok. por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém do meu lado vai ir pro lado do Nandolode. Agora, pode ter alguém que tem um mínimo de honestidade que venha pro meu lado. Agora, uma pergunta: o Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Você quer dizer que ele falou, fez bem pior. O que é pior do que alguém tirar o seu sustento? Você não sabe a realidade do Brasil, não, cara. Você já entrou em alguma favela na sua vida? Você Já. viu? Já? Já entrei sim, eu dava aula em top. favela, Então, excelente, que bom, inclusive, tá, que bom. cara? Mas é o Agora, seguinte- você vai perceber o seguinte, Aham. que todas essas questões econômicas aqui e tal, tudo mais, quem tava falando era ele. Inclusive o Mandetinha, que tá aí junto com a sua galerinha, falou lá, presidente fez uma decisão acertada. De fato, não tá aí com fica em casa, porque a economia é importante para a Ou seja, quem estava preocupado com a economia, de fato, era o Bolsonaro agora. Quem comandou
a pandemia durante todo esse tempo foram os governadores e os prefeitos. Agora você quer colocar a derrocada da economia em cima das costas do presidente? Ah, me poupe. Presta atenção. Agora eu vou falar aqui, porque eu também trouxe uma leve colinha aqui. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, ante o mês anterior. E antes de ler isso aqui, o quê? É só você pesquisar também. Pesquisem, galera. É o seguinte, você coloca como se não tivesse acontecido nada nesse meio caminho, né? Aconteceu uma coisa, se você percebeu, chamado pandemia. Certo. O mundo inteiro... Que Jair Bolsonaro só cometeu crime. Qual crime o Bolsonaro cometeu? Todos, cara. Todos. Mas Você todos. pergunta, Tá isso é a aqui, ó. resposta de uma criança. Qual crime... Eu não terminei, não. Os crimes. Eu não terminei. Mas você tá eu vou perguntando continuar a quais são falar os aqui. crimes? Depois você responde. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, antes do mês anterior. Com saldo positivo de 10,35 bilhões, o resultado foi o maior para todos os meses desde o início da série histórica em 97. Só no mês de abril desse ano, o governo fechou com 31 leilões realizados. Isso é mentira? É risadinha. 54 bilhões em investimentos cotados e 26,5 bilhões em outorgas. Em março desse ano, mesmo com a segunda onda da Covid, todos os setores criaram empregos. Só nesse mês, mais 60 mil empregos foram criados. Só vê lá na CAGED. PIB do Brasil em 2020, apesar das previsões da queda de quase 10%, retraiu apenas 4,1% e teve um dos melhores resultados, maiores economias do mundo. Envio da privatização dos Correios ao Congresso Nacional, 64 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial, que você não dá um pio. Programa de proteção de emprego preservou mais de 12 milhões de empregos. Foi editado o decreto 9.725 de 12 de março de 2019, que estabeleceu o corte de 21 mil cargos e funções e gratificações do Executivo Federal, com a economia orçamentária estimada de 195 milhões por ano. Foi zerado o imposto de importação de 449 máquinas e equipamentos industriais sem produção no Brasil. Em 2019, a Petrobras vendeu 90% das ações transportadora associada de gás, a TEG, reforma da Previdência aprovada em 2019, a conclusão do acordo de livre comércio histórico, você sabe disso, com quem? Com a Mercosul e a União Europeia, declaração da MP da Liberdade Econômica, que foi muito bacana, abertura do capital estrangeiro para as companhias aéreas, a MP 863/2018, foi inaugurada em Caxias do Sul a maior planta produtiva de grafeno da América Latina, o governo federal já distribuiu mais de, nessa época, né, 184 milhões de doses de vacina no Brasil, e junho teve saldo positivo de 300.000 empregos. O saldo acumulado de 2021 é mais de 1,5 milhões de empregos. A grande questão é o seguinte, esses caras eles são histéricos com os defeitos bolsonaros, mas são completamente tímidos com as suas qualidades. Você não tem um escrúpulo de chegar e postar, pessoal, o Tarcísio, por exemplo, fechou bilhões em contratos. Pra você ter ideia, lá onde eu tava lá, que falou, Dubai, para não sei o quê, e só esse ano já aumentou 33% dos investimentos emiados aqui no Brasil. Vocês são simplesmente o quê? Vocês com defeito, é todo histéricozinho, faz caras de boca, não sei o quê e tal. Aí uma qualidade, não, gente, fica quietinho aqui, por favor. Na época o cara tava falando, não vamos fazer o fique em casa, porque a economia a gente vê depois que isso vai dar problema. A estratégia sua é incrivelmente parecida com a da esquerda. Você vai meter o pau no cara, parará, depois a economia estiver destruída. O problema foi o Bolsonaro, a economia tá tudo ruim por causa do Bolsonaro. A gasolina, por exemplo, nossa, ela tá alta, obviamente, mas tá a inflação tá uma das menores do mundo comparado aos outros países. A gasolina tá menor do mundo. É só pesquisar a inflação, tá mesmo. Okay. Agora, o que acontece? Isso é uma estratégia política, muito demagoga, muito mentirosa, sabe? Eu sempre falei isso, falei inclusive no Pânico. Eu não concordo 100% com o governo Bolsonaro, não. Eu não concordo 100% com ninguém. É porque talvez você não vê essas coisas, mas eu falo. Se você parasse pra ver algumas coisas, você não teria falado um monte de mentira a respeito de mim. Que até o final do programa eu acho que você vai ter um tipo de honestidade pra poder falar que eu tô errado. Você... Mas já tá encerrando? Não, cara, não, acho que já tá encerrando, tipo, sei lá, o debate, tá ligado? Porque... Não, quero... Não, é porque é o seguinte, cara, você não conseguiu retomar uma atitude de homem, de falar assim, Nicolás, pode ir. Falar, Nicolás, eu menti sobre você com relação ao Dubai. É isso mesmo, você mentiu. Não menti, não. Você mentiu. Não menti, você não. divulgou. É isso. Ou seja, então, vamos Vilela, lá. não dá pra poder ficar debatendo com um cara que não tem compromisso com a verdade. Eu mostrei tudo pra ele aqui, ó. Eu mostrei a Câmara dos Vereadores falando que eu não gastei. Mostrei que não precisa de vacina pra Dubai. O seu videozinho que você compartilhou tá falando tudo isso. Ou seja, você é tão bitolado com isso que você não tem compromisso com a verdade. Seja homem, cara. Cresce, seja tudo aqui.